Olha, mais uma polêmica aqui em Porto Alegre. Uma ONG de defesa dos direitos da mulher e a prefeitura discutem na justiça qual o melhor tipo de DIU que as meninas menores de idade que vivem em abrigos da capital podem usar como método anticonceptivo, ou seja, contra a gravidez. O que é o DIU? É o dispositivo intrauterino, né? Uma pecinha que a mulher introduz dentro do útero e ele, sob influência química ali, hormonal, acaba evitando a gravidez. Vamos saber essa história direitinho? Contada pela Bruna Osterman. Acompanha a polêmica. No centro da polêmica, meninas de 12 a 18 anos, afastadas ou abandonadas pela família, sob acolhimento institucional do Estado. A briga entre Ministério Público e Defensoria Pública foi parar na Justiça Federal a partir de uma ação civil pública que também tem como autoras a Defensoria da União e uma ONG especializada no direito das mulheres. Tudo começou com um termo de cooperação assinado pelo MP, Prefeitura de Porto Alegre e 2 hospitais públicos. O Conselho Municipal de Saúde aprovou a colocação de um sistema intrauterino que previne a gravidez para moradoras de rua. A partir daí, a Promotoria da Infância e da Juventude fechou um convênio com um laboratório farmacêutico para a doação de 100 DIUs medicados, como são conhecidos. Um tipo de método contraceptivo que não é oferecido pelo Sistema Único de Saúde. O SUS não incorporou esse dispositivo nas suas políticas públicas de saúde, né? E essas meninas que estão abrigadas estão sob a tutela do poder público. Como pode o poder público, que entende que esse dispositivo não é adequado para nenhuma menina entre 15 e 19 anos de idade, dar consentimento para a colocação justamente nessas meninas em verdadeiro recorte de gênero, vulnerabilidade social, vulnerabilidade econômica e vulnerabilidade familiar? Para as defensorias públicas do Estado e da União, as meninas que vivem em abrigos devem utilizar o DIU de cobre, disponibilizado pelo SUS. O Ministério Público buscou alcançar ao acolhimento institucional o que tem de melhor no mercado. Então, se você conversar com as mulheres que possuem um poder aquisitivo mais alto, elas optam pelo DIU de cobre ou pelo DIU de Mirena? Optam por fazer o injetável, cuja carga hormonal é tão forte, ou pelo DIU Mirena? De acordo com esta médica, os 2 DIUs têm eficácia contraceptiva semelhante. A diferença é que o dispositivo oferecido pelo SUS é mais barato. E se nós olharmos do ponto de vista de anticoncepção, o DIU medicado dura 5 anos e o DIU de cobre 10. Então, numa relação de custo-efetividade, o DIU de cobre é superior indubitavelmente. Mas a gente tem que olhar para benefícios além da contracepção, que são trazidos por esse DIU que está sendo ofertado, que é o DIU medicado, que é redução do sangramento menstrual, redução das cólicas, alívio de alguns sintomas de TPM. A ação civil pública questiona também a seleção das pacientes, que inclui meninas menores de 14 anos. A pretexto de também buscar o consentimento das meninas, foram colhidos com os termos de consentimento de meninas de 12, 13 anos de idade e meninas em internação psiquiátrica. Não se admite que meninas de 12, 13 anos de idade, que deveriam estar sendo protegidas do abuso sexual, porque a prática de relações sexuais com meninas com menos de 14 anos, ela é estupro pelo Código Penal. Não se admite que a instituição, o Ministério Público e as outras instituições, inclusive os médicos, que devam proteger a saúde dessas meninas sexual reprodutiva, se preocupe mais com a não gestação do que com a proteção dessas meninas com relação aos abusos sexuais. Segundo o Ministério Público, a demanda por um método contraceptivo mais eficaz e duradouro surgiu nas casas de acolhimento, a partir de uma pesquisa informal feita nos 89 abrigos mantidos pela Prefeitura de Porto Alegre. A promotoria chegou ao número de 100 meninas com vida sexual ativa. Eu tenho meninas que chegam no acolhimento com 12 anos de idade, mães. Eu tenho meninas de 13, 14 anos grávidas. Então, é crime? Sim, é crime. Mas eu não posso fechar os olhos para meninas que já possuem uma vida sexual ativa. Eu não posso fingir que não existe porque a lei lá, o Código Penal, está prevendo que é crime. Na segunda reportagem, a nossa equipe mostra outros motivos que levaram à suspensão da iniciativa na capital. Vamos acompanhar agora a segunda reportagem sobre a polêmica parceria entre o Ministério Público e o município de Porto Alegre, que pretendia colocar DIU,
dispositivo intrauterino em meninas menores de idade acolhidas em abrigos da capital, para que elas não engravidem. A iniciativa foi suspensa. Vamos saber mais. Um termo de cooperação levou a um embate entre Ministério Público e Defensoria Pública. Uma parceria da Promotoria da Infância e Juventude, Prefeitura de Porto Alegre e uma indústria farmacêutica foi parar na Justiça Federal. A proposta é disponibilizar um DIU para meninas acolhidas em abrigos. O dispositivo escolhido não é oferecido pelo SUS. Segundo a Defensoria, o termo não esclarece como seria feita a manutenção do contraceptivo caso a paciente queira retirá-lo ou após 5 anos, quando termina o prazo de duração do dispositivo. A indústria farmacêutica, nesse convênio, o que se denota, lendo o convênio, é que há uma verdadeira prevalência dos seus interesses com relação aos interesses das meninas abrigadas. Isso porque a indústria farmacêutica vai ceder 100 dispositivos intrauterinos. O Ministério Público vai escolher as meninas nos quais esses dispositivos serão colocados. A indústria farmacêutica treinará os médicos para colocar os DIUs nessas meninas. E depois disso, as meninas recebem uma ecografia aos 45 dias e depois o convênio não as protege mais de nenhum outro problema médico. Outras entidades de saúde também se manifestaram contrárias ao projeto. Os Conselhos Estaduais de Assistência Social e da Criança e do Adolescente, o Conselho Municipal de Saúde de Porto Alegre e também conselhos regionais de Psicologia e Enfermagem. O Conselho entende, assim como a Organização Mundial de Saúde e uma série de dispositivos aqui do Brasil que versam sobre saúde sexual e direito de jovens e mulheres, que a saúde sexual ela é um direito humano e que ela é muito mais complexa do que a oferta de métodos anticontraceptivos, especialmente um método anticontraceptivo apenas. Ela deve fornecer informações sobre saúde sexual em geral, sobre diversos outros métodos de anticontracepção, sobre prevenção de infecções sexualmente transmissíveis e planejamento familiar de uma maneira mais complexa do que essa. A orientação para o uso de preservativo para não acontecer a doença sexualmente transmissível, isso é feito de regra. Não constou no termo de cooperação, porque isso já é de regra. Não constou no termo de cooperação a retirada do CIU na rede pública, porque isso também é de regra. Então, nós buscamos no termo deliberar aquilo que não é regra. Não há troca, não há remuneração por isso, não é um treinamento, não, as meninas não são de forma alguma expostas, as meninas não são de forma alguma utilizadas como, entre aspas, cobaia, que foi o que constou nas redes sociais. Eu fico muito triste, porque o Ministério Público prima por oferecer o que tem de melhor ao acolhimento. A médica que apoia o projeto explica que não há diferença na técnica de manutenção e retirada. Ela pode retirar aqui ou em qualquer unidade de saúde. Pode existir alguma dificuldade para a inserção, mas a retirada do DIU de cobre e a do DIU medicado é exatamente igual e é extremamente simples. Em meio aos impasses, o professor titular do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da URGS, José Geraldo Lopes Ramos, se manifestou em apoio ao projeto e ressaltou que não tem patrocínio de nenhuma indústria farmacêutica ou conflito de interesses. Até agora, 25 meninas assinaram os termos de consentimento, mas nenhuma colocou o DIU ainda. Desde que o assunto se tornou polêmico, virou tema de audiência pública e de ação na Justiça Federal. A empresa fabricante do DIU medicado suspendeu a doação dos dispositivos.